Você está sendo processado e acredita que o processo vai acabar porque você não tem bens para pagar essa dívida? Pois é, tem muitas questões sobre esse assunto que você precisa entender e como realmente funciona um processo judicial na prática. Então continue assistindo para aprender a verdade sobre esse assunto. O número de comentários aqui nos vídeos do canal sobre essa pergunta foi muito alta. E decidi esclarecer essa situação porque tem muita gente se prejudicando em razão dessa questão. Os processos judiciais de cobrança de dívida no judiciário crescem a cada dia. E infelizmente tem muitas pessoas sem as informações corretas e que posteriormente acabam sofrendo mais ainda com essa situação. E para ilustrar essa questão, eu vou usar um exemplo baseado com questões reais, para que dessa forma fique mais claro para que todo mundo possa compreender. Imagine que o João está sendo processado por uma dívida que ele tem com a faculdade que ele cursou, sendo que ele tinha conhecimento desse processo em tramitação, mas ele não deu importância. Ele dizia que como ele não tinha bens no nome dele, nada iria acontecer com ele. Passou um tempo de tramitação do processo e ele, como não tinha acontecido mais nada, acabou pensando que o processo tinha encerrado. Acontece que um tempo depois disso, ele acabou sendo admitido em uma empresa que ele tinha feito um processo de seleção. Ele foi contratado no emprego que ele tanto queria, mas o primeiro salário dele, que caiu na conta, acabou sofrendo um bloqueio judicial em razão daquele processo que ele achava que tinha acabado e ficou literalmente sem acesso ao primeiro salário dele. Ele acabou ficando indignado, falando que achava que o processo tinha acabado, que ele não tinha nada no nome dele e que ele sabia que o salário não poderia ser objeto de penhora nesse processo. O que ele realmente não sabia é que o processo não tinha acabado porque ele não acompanhava o processo, não tinha auxílio de um profissional. E o credor continuava buscando bens para poder saldar o débito e o sistema de bloqueio não identificou que aquele primeiro salário que ele recebeu era salário. Então, por mais que ele tenha tentado deixar de lado, o processo acabou alcançando ele. Isso é só uma maneira de demonstrar as diversas situações que podem acontecer com uma pessoa, mesmo ela não tendo bens no nome dela. Entenda que na nossa legislação, o fato da pessoa não ter bens para quitar a dívida não quer dizer que o processo vai se encerrar naquele momento. Por isso, não ter bens não quer dizer de forma alguma que o processo vai se encerrar ali. Nem tudo que nós temos significa que é dinheiro. Sabia que diversas questões que não são dinheiro podem ser afetadas em razão de um processo judicial? Existe a negativação no Serasa e o protesto em cartório, que afeta muito a pessoa conseguir um crédito em bancos e financeiras. Existe a possibilidade de apreensão e suspensão da CNH, que o STJ já julgou ser válido e constitucional. As penhoras em um processo judicial podem recair sobre várias coisas, algumas até mesmo sem valor econômico, que o credor faz só para atazanar a vida do devedor. Mas até o seu nome pode ser afetado por conta desse processo, e o seu nome é um bem, não é mesmo? Tem muitas pessoas se complicando para tentar manter uma vida normal e o processo continua atrapalhando. Tem muitos pregando por aí que na verdade não ter bens não vai afetar o seu nome, quando na verdade isso se trata de um mito. Com as novas decisões dos tribunais de justiça, até mesmo a CNH da pessoa e o passaporte podem ser apreendidos e suspensos em razão do processo. Infelizmente, eu já vi muitas situações da pessoa deixar o processo de lado, acreditando que não ia ser afetado, e depois de um tempo a pessoa acabou sim sendo afetada em razão de um processo que deveria e poderia ter sido tratado antes. Tiveram pessoas que abriram um MEI para poder trabalhar e depois sofreram uma penhora nesse MEI em razão da dívida. Ou então pessoas que receberam uma herança e sofreram uma penhora em razão do processo. E tem inclusive até mesmo esposa sofrendo em razão de um processo que está no nome do marido e vice-versa também. Processos judiciais demoram para prescrever, o credor não costuma desistir e infelizmente tem muitas pessoas sofrendo consequências desse processo por conta desse mito de não ter bens. Existe uma grande diferença entre esse mito de não ter bens e a realidade que acontece nos processos judiciais. E é a realidade que eu tenho obrigação de trazer para você. Não ter bens não é um impedimento para o processo continuar atualmente. E agora eu estou passando esse recado adiante porque, infelizmente,
Muitas pessoas queriam ter tido acesso a isso antes de sofrerem mais ainda com o processo. Então não deixe esse problema de lado e tenha auxílio do seu advogado especialista, para então você poder voltar a respirar tranquilo. Se você está passando por um processo judicial e quer entender mais sobre isso, então não deixe de clicar no primeiro comentário aqui desse vídeo para ter acesso a mais informações sobre esse assunto. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima!